Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 14, a partir do versículo de número 15. Livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo de número 15. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Êxodo 14, a partir do versículo 15. Quantos acharam? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele, atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, presta atenção nesse versículo. Presta atenção nesse versículo. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e todos os seus carros, e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a tua palavra ministrada ao meu coração, ao meu espírito. E que esta noite, por mais uma vez, Pai, que eu possa ser um instrumento seu. Que eu possa, Senhor, ser uma ferramenta, Pai, nas tuas mãos. E que a minha voz seja, Senhor, a tua voz a falar com a tua igreja. E que possa encontrar, Senhor, coração, espírito, alma, prontos para receber na autoridade do teu nome, em nome de Jesus. Diga amém. Amados, o texto é longo, é conhecido, mas eu quero ser breve para nós ceiarmos e irmos cedo para casa. O texto que nós lemos, nós vamos mergulhar em alguns trechos e nesta narrativa e entender esse momento de crise. Esse momento de crise que se tornou um palco para Israel,
um palco para a manifestação da glória de Deus. O capítulo de número 14 de Êxodo é um capítulo que ressoa tensão, ressoa medo, ressoa dificuldade, ressoa desespero, mas ao final ressoa triunfo e fé. E aí nós entramos no texto imaginando a cena. O povo de Israel, recém-liberto, de mais de 4 séculos, mais de 400 anos de cativeiro. O povo saindo daquela terra diante de um cenário que estava gritando para eles uma impossibilidade. O cenário, sim, parecia algo impossível. Era algo para os olhos humanos impossível. À frente, Mar Vermelho. Dos lados, deserto, árido, rochoso. E atrás, Faraó e os seus cavalos, os seus cavaleiros. Um exército pronto para engolir Israel, ou engolir qualquer esperança que eles tivessem para avançar. E o cheiro da poeira levantada, o cheiro do deserto, dos seus soldados que vinham com os cavalos, com as carruagens, era o que tinha mais de desesperador, que era o ar que eles estavam respirando. E seguindo em frente. Eles haviam saído da escravidão de forma física, mas a mentalidade deles ainda estava cativa. A mentalidade deles ainda estava presa. A mentalidade deles ainda estava no Egito. E neste momento, um momento que eu acredito que era um momento de angústia, de muita angústia, Moisés eleva a sua voz em clamor ao Senhor. E era uma oração legítima, uma oração verdadeira. Apesar de ser uma oração de socorro, era uma oração verdadeira. Mas a resposta de Deus, à primeira vista, surpreende. Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Aqui nós já temos uma chave profética para a nossa vida e para a mensagem de hoje. Vão haver tempos sim que a sua oração vai ser uma oração para contemplar o Senhor. Vão ter sim momentos que a sua oração vai ser para adorar. Terão momentos sim de oração, mas também terão momentos de marchar. Terão momentos de começar a caminhar. Terão momentos em que você precisará se posicionar. Haverá sim momentos de derramar a alma diante do Senhor. E nós precisamos aproveitar cada momento. Cada momento. E a crise de Israel não era uma crise de falta de oração. Neste momento, o que Israel estava passando não era uma crise de falta de oração, era uma crise de posicionamento. E eles precisavam entender isso. Eles precisavam entender que a estratégia de Deus para a sua proteção, a estratégia de Deus para a libertação estava ligada à sua disposição de avançar. A estratégia de Deus de proteção, a estratégia de Deus de libertação estava ligada a uma disposição em avançar, em dar o próximo passo. E eu acredito, eu creio esta noite que a nossa casa, a nossa família, os nossos projetos, o nosso ministério, hoje, toda a paralisia espiritual, toda amarra de medo do futuro, toda voz de cativeiro, toda voz de prisão que tenta te prender ao passado, cai por terra
hoje. Cai por terra hoje, em nome de Jesus. O Senhor está liberando para nós uma unção de movimento. É mensagem de ceia, irmãos. E eu vou dizer para você, na semana passada, eu estava orando e eu sempre prego para mim. Eu preparo, faço um esboço de pregação e prego para mim. E veio uma palavra muito forte no meu coração, de falar do nome de Jesus, do nome maravilhoso, igual a canção que cantamos aqui. Conselheiro, Deus forte. Que palavra bonita, que palavra linda dos céus. E eu, Senhor, a próxima oportunidade que eu tiver para ministrar a palavra vai ser essa. E pregando para mim. E aí essa semana que passou no meu devocional, o Senhor me deu essa palavra. Filho, é essa. É sobre posicionamento. Muitos já conhecem o meu nome, mas eles precisam se posicionar. E eu falei, Senhor, mas uma palavra tão dura, mas ao mesmo tempo uma palavra que vem para nós como algo que o Senhor Ele quer fazer, assim como Ele fez com Israel, assim como Ele fez com esse povo, de uma mudança de estratégia, do nosso posicionamento, alterar a estratégia do céu. É isso que aconteceu. E é isso que o Senhor quer falar com a gente esta noite. Porque é tempo de marchar. É tempo de marchar sob a palavra daquele que governa os ventos, governa os céus, governa a terra. Se eu fosse você, eu já estava dando glória. É aquele que é o Criador dos céus e da terra. É aquele que o nome está acima de todo o nome. É aquele que governa o nosso destino. Esse posicionamento, esta obediência, me trouxe a palavra, um gatilho. A obediência como um gatilho para mudar a estratégia dos céus. Se nós olharmos para esse texto, ele vai sim nos revelar e mostrar como Deus opera em estágios de movimentação. Como o Senhor opera em estágios de movimentação e de manifestação. Ele não apenas responde às nossas orações. O Senhor não apenas responde, mas muitas vezes Ele nos convida a participar daquilo que Ele vai fazer através de nós. Através da nossa obediência. No versículo de número 15, nós lemos então, disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. No 16 ele diz, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Moisés recebe a instrução para levantar o seu cajado e estender a mão sobre o mar, para que o mar pudesse ser dividido. Percebe a sequência dos céus? O que estava acontecendo nesse momento? O povo de Israel estava esperando o mar se abrir para começar a caminhar. O povo estava esperando que o Senhor se manifestasse e que o mar pudesse abrir para aí sim começar a marchar, aí sim começar a avançar. Mas a ordem do Senhor é bem clara e a sequência divina não erra. Primeiro, marchem. Depois, o milagre acontece. Primeiro, se posicione. Depois, Ele manifesta a sua presença. Primeiro, se posicione. Depois, o Senhor manifesta a sua presença. Sabedoria dos céus. Sabedoria soberana. Israel queria ver o mar aberto antes de marchar. Mas Deus queria que eles marchassem antes que o mar se abrisse.
Repita comigo: a obediência não é apenas uma virtude. A obediência é o gatilho que ativa a mudança estratégica dos céus. A obediência não é só uma virtude. A obediência é um gatilho que vai fazer com que o céu se movimente, vai fazer com que a estratégia do céu se movimente. Se olharmos para o texto, olharmos para a história, nós vamos ver que a coluna de nuvem, que representava a presença e a glória de Deus, sempre ia à frente do povo. Essa presença, essa coluna de nuvem era o GPS do povo de Israel. Era essa coluna que trilhava o caminho. Era a bússola do povo de Israel para trilhar este caminho, dia e noite, indicando aonde eles precisavam seguir. Mas quando o povo decide obedecer a ordem, quando o povo de Israel começa a obedecer a ordem dos céus para marchar, a estratégia de Deus muda. A presença que agora guiava se torna uma presença que guarda. Presta atenção nisso. A presença que antes era um guia, agora é uma presença que guarda. A estratégia mudou a partir da obediência. Antes a nuvem trilhava o caminho. A partir do momento em que Israel começou a obedecer, ela se reposicionou para a retaguarda. E isso não é só uma mudança de posição, é uma reconfiguração da glória de Deus. É uma mudança de estratégia a partir de uma obediência. Aonde você vai encontrar isso? Anote aí para você ler depois. Livro de Josué, capítulo de número 3. Lá no livro de Josué, no capítulo de número 3, o povo de Israel estava prestes a atravessar o rio Jordão para entrar na terra prometida. E a mesma ordem de Deus foi que os sacerdotes que estavam carregando a arca naquele momento molhassem os seus pés no rio, molhassem os pés nas águas do Jordão. E somente quando os sacerdotes colocaram os pés, quando eles tocaram as águas, o rio se dividiu. Da mesma forma em Êxodo. O posicionamento de marcha de Israel e a sua obediência em dar esse passo de fé, a obediência em dar o passo de fé, forçou essa manifestação, forçou essa movimentação. A obediência é a chave que destrava o sobrenatural. A obediência é a chave que destrava o sobrenatural. E eu quero ser boca de Deus para você aqui essa noite. Há uma estratégia sendo montada nos céus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. Enquanto você estava parado, enquanto a nuvem da glória de Deus estava parada à sua frente, apenas te mostrando o caminho, te convidando para avançar, no momento em que você decidir colocar o pé na estrada da obediência, no momento em que você disser sim ao chamado de Deus, a glória de Deus vai se movimentar. A glória de Deus vai se movimentar. E eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que o Senhor está assumindo essa responsabilidade. Aquilo que você deixou para trás, aquilo que você abriu mão para segui-lo, Ele mesmo está protegendo, Ele mesmo está garantindo o seu futuro. Quem acredita nessa palavra? Quem acredita? Faz alguma coisa. Faz alguma coisa se você acredita nessa palavra. Glória a Deus, aleluia,
Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. O versículo de número 19 que nós lemos, que o anjo de Deus ia adiante do exército, se retirou atrás deles, e a coluna de nuvem se retirou de diante, e também se pôs atrás, revela para nós esse movimento. Um movimento poderoso. Um movimento simbólico de toda essa narrativa, de todo esse texto que nós lemos. Para nós, meu amado e minha amada, com muito carinho, é uma exortação para nós espiritualmente. É uma exortação de posicionamento. É uma exortação de posicionamento. A palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho. Não, tá fraco. Jesus é o caminho. Quando Deus está na frente, Ele é o caminho. É o que nos guia. É o que nos mostra a direção. Mas quando Ele se move para a nossa retaguarda, Ele se torna a verdade que nos sustenta. Ele se torna a rocha que nos protege. Ele se torna a vida que nos guarda da morte e da destruição. A mudança de lugar da nuvem serviu para criar uma zona de exclusão. Se nós olharmos para o texto, nós vamos ver no capítulo de número 20, que está assim descrito: e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Então, se ele está entre um campo e outro, ele está no meio. Se ele está entre um campo e outro, ele está no meio. Aqui ele está criando uma divisão, uma exclusão divina entre o povo de Deus, que marchava em obediência, e o exército de Faraó, que avançava em perseguição. E agora, entre o campo de Israel e o campo dos egípcios, havia essa nuvem, havia a presença do Senhor. E para Israel a nuvem era luz, a nuvem era clareza, a nuvem era segurança, a nuvem era refrigério. E para o povo egípcio, para os egípcios, eram trevas, era confusão, era desorientação, era terror. A mesma presença, eu vou melhorar para vocês entenderem, a mesma presença de Deus que te abençoa, que te ilumina, que te protege, é a mesma presença de Deus que se torna, que confunde e se torna derrota para os perseguidores. A mesma presença que te ilumina, a mesma presença que te guia, a mesma presença que hoje faz essa separação, é a mesma presença de Deus que está confundindo os seus inimigos, que está cada vez mais separando povo de Deus e os egípcios. Quando nós nos posicionamos em obediência, quando nós escolhemos nos posicionar em obediência, Deus se torna a nossa retaguarda. Coloca para mim, por gentileza, profeta Isaías, capítulo de número 52, versículo de número 12. Livro de Isaías, capítulo 52, versículo 12. Porque não saireis apressadamente, nem vos irei fugindo, porque o Senhor irá, e o Deus de Israel será, o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a nossa retaguarda. Você não precisa lutar contra quem te persegue.
você não precisa lutar contra quem te persegue. Você só precisa marchar em direção ao que Deus te prometeu. Você não precisa lutar contra quem te persegue. Só precisa marchar em direção ao que Deus te prometeu. E eu declaro, na autoridade do nome do Senhor, que o anjo do Senhor está se movendo agora. Ele está se movendo agora para o teu ponto cego. Ele está se movendo agora para o ponto cego da sua vida. Aquilo que você não consegue ver, aquilo que te ameaça pelas costas, aquelas retaliações do inferno que tentam te alcançar, palavras lançadas, maldições geracionais, tudo isso agora bate na coluna de nuvem da glória de Deus. Eu profetizo uma separação radical. Eu profetizo uma separação espiritual radical. De um lado, a confusão, o caos, a derrota para o seu inimigo. Do outro lado, luz, revelação, paz, segurança para a sua casa. Luz, paz, segurança para a sua casa. Luz, paz, segurança para a sua casa. Aleluia. Aleluia. Adora ao Senhor. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Adora ao Senhor. Adora ao Senhor por 30 segundos. Libere um glória a Deus para Ele. Libere um glória a Deus. Aleluia por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu creio que hoje o Senhor está dividindo. Eu creio, Pai, que haverá uma divisão. De um lado a derrota dos meus inimigos, do outro lado o triunfo da vitória na obediência em Ti, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Oh, o Senhor está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar. Há uma unção sendo liberada para nós esta noite. Aleluia. Aleluia. Xerebe canta na manai. Suibi cantarabasé. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A manifestação do Senhor, nesse texto que nós lemos, nos leva a entender sobre esta noite, no versículo de número 20, na segunda parte. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Quando nós nos posicionamos em obediência, nós começamos a avançar. Quando nós escolhemos avançar, e enquanto nós vamos avançando, Deus atrapalha os nossos inimigos. O texto nos traz a entender isso. Enquanto o povo de Deus avançava em terra seca, Deus atrapalhava o Egito. O Senhor olhou para o acampamento dos egípcios e alvoroçou o exército, tirando as rodas das carruagens. Nós lemos, versículo 25: e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Ele tirou as rodas dos carros, e fez com que eles andassem de maneira difícil, tornando aquela caminhada pesada, tornando aquela caminhada ainda mais difícil. O povo de Israel,
o Deus do povo de Israel intervindo diretamente na engenharia do inimigo, destruindo carros, tirando as rodas das carruagens. Quando você obedece, quando você se posiciona, Deus entra na oficina do inimigo, desmancha ferramentas, Ele desarticula os planos, Ele começa a agir em nosso favor, Ele quebra as estratégias do inimigo, Ele tira a força, Ele tira a velocidade que o inimigo estava chegando até você. Posicionamento, obediência. A estratégia de Deus, preste atenção nisso. A estratégia de Deus de sair adiante e ir para retaguarda não é só para proteger, é para garantir que nada, absolutamente nada, interrompa o seu processo de milagre. Nada interrompa a sua travessia de chegar até a promessa de Deus. Quando Deus se coloca entre o povo egípcio e o povo de Israel, é para guardar, para que nada possa interromper esse processo de caminhada. Se você se posiciona em obediência, se você se posiciona em fé, Ele te cerca por todos os lados. Ele vai te cercar por todos os lados. Aplicação prática para nós, para as nossas vidas, esse posicionamento, o posicionar, não é só um ato físico de posicionamento. Aqui nós estamos falando de uma atitude, santificação, uma atitude de separação para Deus, de abandonar o pecado, de abandonar tudo o que nos afasta da sua vontade. Significa tomar uma decisão, tomar uma firme decisão de seguir ao Senhor, custe o que custar. Isso é posicionamento. Acima de tudo, abandonar a murmuração. Israel parou de reclamar, parou de falar de falta de sepulcros do Egito, parou de murmurar, começou a focar na voz de Moisés, começou a focar na direção de Deus. A murmuração é um veneno que paralisa a nossa fé. A murmuração é um veneno que paralisa a nossa fé. Se eu estou no caminho murmurando, não haverá mudança de estratégia. O Senhor, Ele vai continuar direcionando. Ele vai continuar direcionando. O teu posicionamento é que vai abrir as portas para o sobrenatural de Deus. E se nós quisermos viver esse extraordinário, o mês de maio é o mês do extraordinário de Deus nas nossas vidas. Eu vou repetir, o mês de maio é o mês do extraordinário de Deus nas nossas vidas. E se nós quisermos viver esse extraordinário, precisamos nos posicionar. Se quisermos viver esse extraordinário, precisamos nos posicionar. O Espírito de Deus está travando hoje projetos que se levantaram para destruir a sua herança, para roubar a sua paz, para anular o seu chamado, para tirar a sua fé. E eu novamente, eu quero ser boca de Deus para você essa noite e profetizar que nenhum levante contra a sua família, contra o seu casamento, contra os seus filhos, contra a sua casa, contra o seu ministério, vai prosperar,
porque entre você e o ataque de Satanás existe uma nuvem de glória, existe um muro de fogo que o inimigo não pode ultrapassar. Você não sairá desta crise derrotado, você sairá com um despojo da vitória, com um testemunho poderoso, porque o Senhor dos Exércitos tomou a sua retaguarda, está lutando as suas batalhas, e a vitória, pega essa, já é sua em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos lá? Aleluia, adora o Senhor. Eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso. Quem conhece essa? Sua voz acalma o mar, nada temerei. Posso... aumenta aí. Direção, tá como direção. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso. Aleluia! Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Levante as suas mãos para adorar o Senhor. Libere para Ele, libere para os céus. Glória a Deus, aleluia. Libere 30 segundos para você adorar o Senhor. 30 segundos para você adorar. 30 segundos para você adorar o Senhor. Oh, aleluia. Nada temeremos, Pai. Nada temeremos. Aleluia. Achou? Ajuda aí, Caio. Acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Mais uma vez, aleluia. Nada temerei, eu sei que não estou só. Aleluia. Levante a sua voz, igreja. Levante a sua voz. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. Aleluia! Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E eu encerro. O Mar Vermelho só se abriu. O Mar Vermelho só se tornou um caminho seco quando a nuvem da glória de Deus já estava posicionada na retaguarda do povo de Israel. Deus, em sua infinita sabedoria, no seu infinito amor, Ele primeiro garantiu que o inimigo não alcançasse o seu povo. Ele primeiro garantiu que o inimigo não chegasse perto do seu povo. Aí sim, depois, Ele mostrou o caminho de saída. Aí sim, o caminho da libertação apareceu.
A segurança que vem de Deus, que nos dá paz, nos dá coragem e fé para atravessar o impossível, só é manifesta após um posicionamento. Só é manifesta após a obediência. Moisés, em obediência, estendeu a mão, e o mar se tornou em seco. A obediência de um líder, o posicionamento de fé de um povo, transformaram uma sentença de morte em um milagre manifesto pelo Senhor. A obediência de um líder, a fé e o posicionamento de um povo transformaram uma sentença de morte em uma manifestação do milagre de Deus. A estratégia de Deus mudou a favor de Israel, porque Israel parou de olhar para trás. Israel parou de olhar para trás com medo. Israel parou de olhar para as impossibilidades. Israel parou de olhar para aqueles que estavam perseguindo e começaram a olhar para frente. É tempo de olhar para frente. É tempo de avançar. É tempo de se posicionar. É tempo de obedecer. Quer o extraordinário de Deus se manifestando? Se posicione. Obedeça, se santifique, se aproxime do Senhor. Quando Ele mostrar o caminho, quando Ele te chamar para o caminho, dê o passo de fé. Quando Ele te chamar para o caminho, dê um passo de fé. Porque Ele vai para a sua retaguarda para poder te guardar, para poder ficar entre você e os seus inimigos, para garantir que você possa continuar seguindo, prosseguindo, seguindo e prosseguindo. Hoje o Espírito Santo te faz uma pergunta. Apague a luz, por gentileza. O Espírito Santo está te fazendo uma pergunta hoje. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Onde está o seu posicionamento? Onde está o seu posicionamento? Você ainda está clamando? Você ainda está gritando por socorro? Diante de um Deus que já te deu a ordem clara de marchar? Você está esperando que todas as circunstâncias se alinhem perfeitamente para você dar esse passo de fé? Aonde está o seu posicionamento? Aonde está o seu posicionamento?
Aleluia. 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 Hoje é noite de posicionamento. Hoje é noite de posicionamento. Se você se posicionar na santidade, se você se posicionar na fidelidade, se você se posicionar na obediência à palavra de Deus, se você se posicionar na confiança das promessas de Deus para a sua vida, eu tenho certeza que a estratégia dos céus vai mudar em seu favor. A estratégia dos céus vai mudar em seu favor. E eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, eu selo esta palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre os seus projetos. Você não será alcançado pelo mal. O Senhor Deus é o seu escudo, é a sua fortaleza, a sua torre forte. E eu profetizo que o mar que hoje te amedronta, a crise que te cerca, o desafio que parece que não vai acabar, que você não consegue transpor, será o palco de maior testemunho de fé e de poder da manifestação de Deus. Será o palco de testemunho, de fé e de manifestação da glória de Deus. O Egito hoje que talvez você está vendo, o Egito hoje que parece para você as dificuldades, os problemas que estão te perseguindo, muitas vezes as limitações, e essas limitações podem te aprisionar, nunca mais fará parte da sua vida. A partir do momento em que você se posicionar, as dificuldades sim virão. Eu não estou dizendo que você não terá mais dificuldades, mas será diferente. O posicionamento em Deus muda a estratégia dos céus em seu favor, e será diferente. Você vai passar pelas dificuldades, e elas irão se transformar na manifestação de Deus na sua vida, na manifestação de milagres. E eu creio que esse mês será um mês do extraordinário das nossas vidas. Será um mês do extraordinário das nossas vidas. Em nome de Jesus, feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, esta noite por esta palavra, crendo, Senhor, no mover dos céus, crendo, Pai, em um posicionamento, em uma mudança de estratégia dos céus para a nossa casa, para o nosso ministério, para os nossos projetos. Eu creio, Senhor Jesus, que nada, Pai, e nem ninguém, nenhuma perseguição, Senhor, do inferno irá nos paralisar, nenhuma dificuldade, nenhum problema, em nome de Jesus, nada, Senhor, irá parar a nossa caminhada, o nosso avançar. Eu creio, Senhor, na autoridade do Teu nome, nos posicionando em obediência, o céu reage. Nos posicionando em obediência, a estratégia dos céus muda. Nos posicionando em obediência, a Tua manifestação acontece em nossas vidas. Quem acredita nessa palavra, aplauda ao Senhor bem forte, bem forte, bem forte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Pode preparar a ceia, em nome de Jesus. Mas antes de nós cearmos, Sabrina, né? Sabrina,
Vem com ela. Vem, Sabrina. Irmãos, nós não temos muito o costume de fazer apelo para aceitar ao Senhor. Mas essa jovem que está vindo, que está descendo, ela nos procurou para aceitar ao Senhor. É só um ato público que vai acontecer aqui, porque ela já aceitou o Senhor no coração dela. Aleluia! Aplauda ao Senhor bem forte. Aplauda ao Senhor bem forte. Bem forte. Ela já aceitou o Senhor no coração dela. Esse ato público é apenas para demonstrar o que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. E do seu lugar, se você de repente hoje está afastado do Senhor, se de repente o teu posicionamento não é um posicionamento de obediência, não é um posicionamento de fidelidade, de honra ao Senhor, se você ainda não aceitou ao Senhor, não entregou a sua vida para Ele, essa é a noite de posicionamento. É a noite deste entendimento, de se posicionar. Não só para receber as bênçãos que o Senhor tem para nós, porque as bênçãos elas vêm até as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que quando nós nos posicionamos, se você ouve, pratica, vive a palavra de Deus, as bênçãos vêm até você. Mas é esse Deus que nos guarda, nos livra, nos traz a paz. É Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você hoje está afastado, ou se ainda não conhece ao Senhor e quer fazer isso, levante uma das suas mãos para a gente também orar por você. Você que talvez está entendendo essa palavra, que precisa se posicionar, precisa voltar aos caminhos do Senhor, faça isso agora. O Senhor está te dando essa oportunidade agora. Ele está te dando essa oportunidade agora. Eu me lembro quando eu levantei as mãos, há 12 anos atrás, eu estava num culto de cura interior e libertação. Eu já estava frequentando a igreja, junto com a minha amada, digníssima esposa, pastora Priscila, e eu sou um fruto de oração, porque ela orou muito, foi muito joelho dobrado, para eu estar aqui. E eu me lembro quando eu aceitei o Senhor, nós estávamos fazendo um curso para casais, e ia ter um sábado de ministração de cura interior e libertação. E eu falei para ela, eu vou nesse culto aí, vou participar desse culto. E o Senhor falou comigo tão fortemente, que naquele momento eu me rendi ao Senhor. E antes disso, algumas vezes, alguns irmãos, alguns colegas, né? Hoje eu entendo que são irmãos, e faziam com todo o coração, mas ficava assim comigo no culto assim, ó. Na hora que o pastor fazia o apelo, né? Vai lá, irmão. É a tua hora, vai. E não é por força. Nunca vai ser por força. E olha como Deus trabalha. Hoje eu vou orar pela Sabrina. Hoje eu vou orar por ela, porque ela também está aceitando ao Senhor. Ela está se rendendo aos pés do Senhor. E eu não vou esquecer de dizer para o Senhor escrever o nome dela no livro da vida. Porque eu me lembro, e alguns irmãos também sabem dessa história, quando aconteceu isso comigo, há 12 anos atrás, estava um mover tão grande, que o pastor não disse isso: pai, escreve o nome dele no livro da vida. E quando acabou o culto, eu fui lá no pastor, falei: pastor, o senhor esqueceu de falar para ele escrever o meu nome no livro da vida. Eu sinto a presença de Deus tão forte nesse lugar. E eu falei: pastor, o senhor esqueceu.
de pedir para ele escrever meu nome no livro da vida. Ele virou para mim e falou assim: filho, teu nome já está escrito a partir do momento em que você levantou as suas mãos. Estenda as mãos para cá, estenda as mãos para cá. Vamos orar por ela. Oh Senhor, como é nítida a tua presença, Pai, neste lugar. Oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos, Senhor, a vida da tua filha em tuas mãos. Este ato público, Senhor, é apenas para confirmar o que já está no coração dela, a tua presença. Ela está aqui, Pai, se posicionando, e que ela encontre aqui, Pai, na tua casa, nós, teus filhos, para abraçar, para cuidar, para cada vez mais mostrar o Senhor, porque nós não somos nós, Pai, não são essas paredes, mas é o que aqui se manifesta, que é a tua presença. Então eu te peço, Pai, escreve o nome dela no livro da vida. Escreve, Pai, o nome dela no livro da vida. E que a partir de hoje seja um marco, e que seja um divisor de águas, antes e depois do Senhor. E quem acredita, junto comigo, aplauda bem forte ao nome do Senhor. Aleluia!